Bem-vindo ao nosso canal. A videoaula de hoje será sobre operações com números racionais. Eu sou Alexandre Soares e serei seu professor. Iremos resolver agora algumas questões sobre operações com números racionais. Observe. Primeira questão. Numa cidade da Argentina, a temperatura era de 12 graus Celsius. 5 horas depois, o termômetro registrou menos 7 graus Celsius. A variação da temperatura nessa cidade foi de... Observe que, como ele quer calcular a variação entre as temperaturas, devemos subtrair os dois valores. Vamos lá. A temperatura inicial era de mais 12 graus Celsius, menos a temperatura final, que era menos 7 graus Celsius. Observe que existe um sinal negativo antes de um parênteses. Quando um sinal negativo estiver antes de um parênteses, devemos fazer o oposto do número que está dentro. Veja, o oposto de menos 7. Vamos lá. Mais 12 com o oposto de menos 7, que é mais 7. Agora, iremos efetuar a operação. Primeiro, identifique os sinais. Os sinais são iguais. Logo, devemos adicionar os dois valores. 12 mais 7 é igual a 19. E como os sinais são iguais, o sinal da resposta será positivo. Portanto, a resposta final será mais 19 graus Celsius. A letra D. Segunda questão. Na figura, podemos verificar a relação de altura entre um avião e um submarino em relação ao nível do mar. Observe que o avião está a mais 1.200 metros e o submarino está a menos 300 metros. Pergunta: a distância entre o avião e o submarino é? Observe que para calcular a distância entre o avião e o submarino, devemos subtrair os dois valores. Então temos mais 1.200 menos 300. Observe que existe um sinal negativo antes de um parênteses. Quando o sinal negativo estiver antes de um parênteses, devemos fazer o oposto. O oposto de quem estiver dentro. Então vamos lá. Mais 1.200 com o oposto de menos 300, que é mais 300. Agora vamos realizar a operação. Observe os sinais. Os sinais são iguais. Como os sinais são iguais, devemos adicionar os valores e repetir o mesmo sinal. 1.200 mais 300 é igual a 1.500. Como os sinais são iguais, a resposta será positiva. Portanto, a alternativa certa é a letra C, mais 1.500 metros. Terceira. Uma rede oficial de vôlei é colocado a 2,43 metros de altura do chão. O jogador mais alto da equipe verde-mar mede 1,85 metros. Qual é a diferença de altura entre esse jogador e a rede oficial de vôlei? Observe que, como ele está pedindo a diferença entre as alturas, devemos subtrair os dois valores. Vamos lá. 2,43 menos 1,85. Observe que, como estamos subtraindo dois números decimais, devemos colocar vírgula embaixo de vírgula. Vamos lá. 3 menos 5. Não podemos tirar 5 de 3. Logo, devemos pedir emprestado para o 4. Sai o 4, fica 3. E sai o 3, fica 13. 13 menos 5 é igual a 8. Agora vamos subtrair 8 de 3. Será que dá para subtrair 8 unidades de 3? Eu acho que não. Então devemos novamente pedir emprestado. Vamos pedir emprestado do 2. Sai o 2, fica 1. E sai o 3 e fica 13. 13 menos 8 é igual a 5. E a vírgula? Debaixo da vírgula.
Subtraindo 1 menos 1 é igual a 0. Portanto, a diferença entre as alturas é igual a 0,58 metros. Alternativa A. Quarta questão. Um comerciante fez 3 vendas e teve um prejuízo de R$ 16 na primeira venda, um prejuízo de R$ 23 na segunda venda e um lucro de R$ 45 na terceira venda. Podemos calcular o saldo resultante dos 3 negócios efetuando desta maneira. Então, observe que, como o comerciante fez 3 negociações, podemos escrever essa situação através de uma expressão numérica. E para isso, devemos identificar as palavras-chave que indicam os sinais dos valores. Vamos lá. Então, na primeira venda, ele teve um prejuízo. Como prejuízos são negativos, o valor 16 será negativo. Na segunda venda, ele teve um outro prejuízo. Portanto, o R$ 23 também será negativo. Na terceira venda, ele teve um lucro. Portanto, como o lucro é positivo, o R$ 45 será positivo. Então, observe que essa expressão numérica consegue determinar a situação que está descrita acima. Mas devemos saber qual é o saldo final do comerciante. Vamos lá. Iremos fazer essa expressão numérica de 2 em 2 números. Vamos lá. Identifique os sinais. Os sinais são iguais. Quando os sinais são iguais, devemos adicionar os valores numéricos e repetir o mesmo sinal. Portanto, 16 mais 23 é igual a 39. Como o sinal é igual, devemos repetir o sinal negativo. Vamos lá. E o 45? Vamos só conservá-lo. Vamos finalizar a operação agora. Identifique os sinais. Os sinais são diferentes. Como os sinais são diferentes, devemos subtrair os valores numéricos e repetir o sinal do maior valor em módulo. 45 menos 39 é igual a 6. Como o maior valor em módulo é o 45, será 6 positivo. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Quinta questão. Na correção de uma prova de um concurso, cada questão certa vale mais 5 pontos, cada questão errada vale menos 2 pontos e cada questão não respondida vale menos 1 ponto. Das 20 questões da prova, Antônio acertou 7, errou 8 e deixou sem responder as restantes. O número de pontos que Antônio obteve nessa prova foi... Observe que essa questão está cheia de dados, devemos organizá-los. Primeiro, quais foram os critérios da prova? Na prova temos cada questão certa, ele ganha 5 pontos. Cada questão errada, ele perde 2 pontos. E cada questão não respondida, ele perde 1 ponto. Agora, vamos organizar os valores obtidos por Antônio. Vamos lá. Valores de Antônio. Então, os valores de Antônio foram certas, foram 7, erradas, foram 8, e não respondidas, devemos calcular. Para calcular quantas que não foram respondidas, devemos somar as certas com as erradas e subtrair do total de questões que foram feitas. Então, vamos lá. 7 mais 8 é igual a 15. Menos 20 é igual a 5. Então, as questões que não foram respondidas foram 5. Portanto, agora já temos todos os dados da questão. Vamos calcular os valores obtidos por Antônio nessa prova. Vamos lá. Questões certas. Para calcular o valor obtido por questões certas, devemos multiplicar o valor da prova pelo valor de questões que Antônio conseguiu obter. Então, vamos lá. Mais 5
vezes 7. Mais 5 vezes 7 é igual a mais 35. Vamos calcular agora o valor da pontuação de questões erradas. Questões erradas. Critério da prova, menos 2 pontos. Vezes a quantidade de questões que Antônio errou, que é 8. Menos 2 vezes 8 é igual a menos 16. E por último, calcular os valores das não respondidas. Vamos lá. Questões não respondidas. Menos 1 ponto vezes 5, que foram as questões que ele não respondeu. Menos 1 vezes 5 é igual a menos 5. Observe que ainda não terminamos a questão. Para isso, iremos utilizar uma expressão numérica para sintetizar todos esses dados. Vamos lá. Mais 35 das questões certas, menos 16 das questões erradas e menos 5 das questões que ele não respondeu. Vamos lá. Fazendo de 2 em 2, temos: identifique os sinais. Os sinais são diferentes. Como os sinais são diferentes, devemos subtrair os valores e repetir o sinal do valor de maior módulo. 35 menos 16 é igual a 19. Como o maior valor em módulo é o 35, devemos colocar o sinal positivo. Vamos repetir o menos 5. Vamos finalizar a questão agora. Identifique os sinais. Os sinais são diferentes. Como os sinais são diferentes, devemos subtrair os valores e repetir o sinal do maior valor em módulo. 19 menos 5 é igual a 14. Como 19 é o maior valor em módulo, o sinal do resultado será positivo. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Bons estudos e até a próxima!